Bom dia! Que bom dia gostoso. Eu vou pedir de novo. Bom dia! É bom demais estarmos juntos aqui, não é verdade? Que bom que você conseguiu chegar aqui, estar conosco. Que dia lindo que o Senhor nos deu. E nós vamos aproveitar esse dia para dedicá-lo todo ao nosso Deus. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé aí onde você está. E eu vou lhe dar alguns segundos. Você que está na internet, você que está nos assistindo pela televisão, você também pode fazer isso aí onde você está. Eu vou te dar alguns segundos para você falar com o seu Deus. Porque uma das coisas lindas da adoração é que Deus não recebe o louvor apenas dos que estão aqui em cima. Na verdade, para Deus, a adoração de nós que estamos aqui em cima é igual à de vocês. Ele busca não a música que nós fazemos, mas Ele está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que você, assim como nós que estamos aqui desde cedo nos preparando, você também precisa se preparar para não fazer deste culto apenas mais um culto, mas fazer deste culto uma entrega. A entrega de algo que você veio trazer para esse Deus. Talvez você, nessa entrega, esteja trazendo tristezas, lutas, batalhas. Entregue para Deus, Ele também recebe isso como adoração. Quando nós entregamos para Ele, nós estamos declarando que confiamos nele. Por isso eu vou te dar agora alguns segundos. Entronize Jesus no seu culto, na sua adoração, porque tudo que nós vamos fazer aqui é só para Ele. Jesus, nós estamos na Tua presença e nós viemos aqui, Senhor, humildemente te entregar a nossa adoração. Ela hoje vai ser apresentada através de cânticos, de orações, de entregas de dízimos e ofertas, entregas de alimento no nosso culto da primícia. Quando nós bebermos do cálice, comermos do pão, tudo isso, Pai, está sendo entregue em adoração ao Teu nome. E nós queremos te pedir, sim, humildemente, mas ousadamente, como diz a Tua palavra em Hebreus 10. Nós queremos te pedir, recebe a nossa adoração. Encontra no coração de cada um de nós o coração daquele verdadeiro adorador que Tu procuras. Encontra-nos, Senhor, nessa manhã. Esse é o maior desejo da nossa alma. Enquanto estivermos aqui neste culto coletivo, enquanto te adoramos, também vem e fala conosco. Porque se o Senhor não falar conosco, se nós não ouvirmos a Tua voz, vão terá sido esse encontro. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir-te, para sentir-te, para adorar-te. Por isso, recebe todo o nosso movimento, dos meus irmãos que estão lá no estacionamento, te adorando, cuidando dos nossos carros, nossos irmãos que estão na cantina, nossos irmãos que estão lá no Ministério Infantil, os nossos irmãos aqui dos especiais, traduzindo esse culto para a língua de Libras. Nós que estamos aqui em cima, os nossos irmãos lá da comunicação, lá embaixo. Todo o movimento, tudo o que nós fizermos, nós fazemos porque nós nos movemos e existimos em Ti. Toma conta, toma posse da nossa mente, do nosso coração, dos nossos ouvidos, da nossa boca, para que nós possamos estar focados naquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Porque eu tenho certeza, há muito do Senhor para nós nessa manhã. Derrama a Tua glória, derrama a Tua presença. Em nome de Jesus Santo. Amém. Amém.
Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Nós vamos adorar Jesus porque Ele é digno. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Por quê? Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o que Ele fez? E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Nós confiamos nesse nome. Nós acreditamos que tudo que nós levarmos ao Pai em seu nome, Ele fará por nós a seu tempo. Ele nos prometeu. É por isso que nós confiamos. É por isso que nós contamos tudo aqui, de coração. Porque Ele responde. Jesus responde. Cante com alegria. Contarei tudo, meu peito a me perdoar os meus problemas, meu sofrimento. O que Ele faz? Só Ele pode suavizar.
Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Temos que contar tudo a Ele, né? Este momento de oração é quando nós contamos tudo a Ele. Fico pensando, às vezes, nós estamos com uma dificuldade, com um problema, e nós pensamos logo em contar para quem? Para o pastor. Vou procurar o pastor. Vou me desabafar, ele vai ter um conselho para mim, uma orientação. Não, queridos. O plano A tem que ser sempre Jesus. Atendi um senhor aqui na igreja, atendi ele várias vezes. E um dia eu cheguei, ele estava na sala de oração orando. E depois fui lá procurá-lo, ele disse: pastor, hoje que me caiu a ficha. Eu falei: é mesmo? É. Buscar a Deus. Eu falei: puxa vida. Agora no final, eu disse: é agora que caiu a ficha. Devemos ser ao contrário, agir ao contrário, buscá-lo em primeiro lugar. Eu queria aproveitar este momento, irmãos, e esta semana, na terça-feira, né? Terça ou quarta, aniversário da irmã Cleusa. Quarta-feira, ela fez aniversário. Ela não está aqui, mas eu queria cantar parabéns para ela. Ela deve estar nos assistindo aí, não é? Vamos cantar um parabéns? Thalita, ajuda aqui. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Em se tratando de quem é, da irmã Cleusa, que eu conheço ela, nós conhecemos ela, esse parabéns foi muito aquém da irmã Cleusa. Foi assim, muito ralentando, muito querendo, vai, mas não vai, não é? Isso, alegre. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Irmã Cleusa, receba o abraço, o carinho. Pode ficar em pé, não vou mais mandar sentar e levantar, não. Receba o abraço, o carinho da igreja que ama muito a irmã. Nós fazemos este momento aqui, mas sabemos que é o momento que Deus tem colocado sobre a sua responsabilidade. Momento de oração. Então receba todo o nosso carinho, todo o nosso amor, e a Deus a nossa gratidão pela sua vida neste mais aninho que Papai do Céu lhe concedeu. E temos orado pedindo a Deus que Ele derrame bênçãos de cura sobre a vida da irmã. Não é esse o desejo da igreja? Amém, esse é o nosso desejo. Quero ler apenas um versículo do Salmo 124, neste momento de oração. Diz assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. O verso 2 também. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Se não for o Senhor, irmãos, ao nosso lado, à nossa frente, dentro de nós o tempo todo, nós também seríamos engolidos pelas lutas, pelas batalhas que vêm no dia a dia. Quando eu olho essa caixa de oração aqui, eu sempre digo isso, eu vejo aqui um depósitozinho de lágrimas, de desejos, de pedidos, de aflições, de angústias. É um mundo que passamos, um mundo de lutas. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também vencemos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, na Tua presença estamos neste momento, Senhor, como Tua igreja reunida, Senhor, buscando a Tua face, a Tua direção, e com a certeza, Senhor, plena, que se o Senhor não estivesse conosco,
ora, digamos nós. Diga Israel, digamos nós também. O que seria de nós, Senhor? Por isso que Paulo diz com propriedade: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque Paulo sabia, como sabemos também, que o Senhor está conosco, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ó Deus, marca isso em nossos corações, Senhor, esculpe em nossos corações, em nossa mente, a certeza de que o Senhor é o Deus presente, é o Deus que atua, é o Deus que age, é o Deus que tem prazer em nos recolher em seus braços e dizer: não temas, porque eu sou contigo, não te espantes, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a minha direita fiel. Louvado, Senhor, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela vida da irmã Cleusa, mais um ano de vida. Nós te louvamos pela vida da tua serva, Senhor. E continuamos a rogar a tua bênção, Senhor. Se derrama sobre ela, Senhor, como o Senhor já vem se derramando. Desejamos, Senhor, é o desejo de toda a tua igreja, do nosso coração, do nosso pastor e família, principalmente, o restabelecimento da tua filha, Senhor. Põe tua mão sobre ela. Continua, Deus, abençoando também cada pedido desta caixinha de oração, Senhor. Visita cada um neste momento. Cada dor, cada suspiro, cada gemido, Senhor. Visita, Pai, e derrama da tua bênção, Pai. Visita cada coração aqui presente. Muitos não pedem, muitos não falam, muitos não esboçam qualquer atitude, mas o coração está triste, pesado. Visita estes, Senhor, dando alegria, Senhor, dando um respirar mais profundo. Visita-nos nesta manhã, Senhor, com a tua presença gloriosa, que sintamos o céu descer aqui entre nós, ou então que sentimos que estamos muito pertinho de ti lá em cima, Deus. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Olá, igreja, está começando mais um... Olá, eu sou o pastor Daniel Torres, pastor do Ministério Infantil da nossa igreja, Turma de Primeira, e venho aqui para apresentar o ministério a vocês. A Turma de Primeira é composta pelas crianças, pelas famílias e pelos voluntários do Ministério Infantil da PIB Curitiba. O nosso desejo é que a família, em parceria com a igreja, em especial com os tios de primeira, os voluntários, possam ser referenciais de fé para a vida das nossas crianças. O Ministério Infantil está dividido em dois grandes grupos. A Turma da Descoberta são para as crianças de idade pré-escolar, de 0 a 5 anos. Nós temos o berçário, o maternal e os principiantes nessa faixa de idade. Temos a Turma da Aventura, para crianças em idade escolar, de 6 a 12 anos. Os exploradores, os corajosos e os radicais. Todas as atividades do Ministério Infantil Turma de Primeira da nossa igreja são desenvolvidas para que possamos semear valores no coração das nossas crianças. Fique por dentro das atividades que estão disponíveis para as crianças da nossa igreja. Nós temos cultos para as crianças no sábado, às 19h30, durante os cultos da juventude, também nos domingos, às 10h30 da manhã e às 19h. A escola bíblica, às 9h30 da manhã, onde funcionam os embaixadores e as mensageiras do rei. Temos classes de discipulado para as crianças, que começam em fevereiro e em agosto. Inscreva o seu filho para esse tempo especial de estudo da Palavra de Deus. Para você ficar por dentro das novidades e das atividades do Ministério Infantil, acesse a nossa página no Facebook, Turma de Primeira. Ali você terá acesso aos devocionais semanais, onde você vai poder estudar com a Palavra de Deus com seus filhos
baseado naquilo que já estudamos aqui no domingo aqui na igreja. Você também pode estar frequentando uma célula intergeracional para conhecer outras famílias e para que seus filhos desenvolvam amizades aqui da igreja. Também temos as nossas atividades especiais, como Festa do Sorvete, os acampamentos e a colônia de férias, que acabou de acontecer essa semana, o Jogo do Seto. Tivemos 300 crianças, 108 tios de primeira, voluntários nos ajudando. Um tempo muito divertido, com brincadeiras, com jogos, com futebol, cultos, atividades em pequeno grupo e muita diversão. Agradecemos a todos os voluntários, todos os ministérios envolvidos nessa ação. Fique agora com algumas fotos, alguns vídeos desse momento especial, Colônia de Férias, Jogo do Século. Deus te abençoe. Shout is in our hearts, and laughter fills our mouths. You have been good to us, you are faithful. We planted years of tears. We can't be... Homens comprometidos com a integridade são mais felizes e fazem diferença na sociedade. Seja feliz você também. Junte-se a centenas de homens que buscam a excelência nos valores cristãos. Participe do multi-evento Liderança, dia 19 de julho, no campus da indústria da FIEB, em Curitiba. Inscreva-se hoje mesmo. Olá, se você conhece uma mulher com mais de 18 anos que tenha problema com dependência química, gostaria de desafiá-lo, você e a sua célula, a investir nessa vida. Estamos prontos a acolhê-la. Deus abençoe vocês. Nei quartieri dove il Ciao buona gente, Giovens Adultos appresenta ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri. Cantina Italiana, Una bimba canta la canzone antica. 27 giugno, depois dos cultos da Juventude. Sai, tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. Você conhece o NID? Nós somos o Ministério de Missões Nova Identidade. Atuamos através da oração intercessória, evangelismos com profissionais do sexo, aconselhamento e palestras. Convidamos você para o intensivão de sexualidade, que acontecerá no dia 2 de agosto, das 9 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas no Salão Social da PIB. Inscrições Ministério Elo, investimento R$15.
Eu me chamo Zélia, estou na Igreja Batista aqui em Curitiba, a primeira Igreja Batista em Curitiba, há 37 anos. Aqui está meu esposo, chama-se Juvenor. Estamos casados há 65 anos. Temos 7 filhas mulheres e um filho homem. Quase todos casados, só tem uma filha solteira. Todos pertencem à nossa igreja, têm trabalhado, temos o privilégio de estar participando da igreja todo esse tempo. E começando lá da campanha, que foi ainda na Visconde de Guarapuava, quando a gente teve a oportunidade de participar da primeira promissória, que é a igreja, quando comprou o terreno, tivemos o privilégio de acompanhar passo a passo, tivemos o privilégio de vir aqui para o Batel, quando ainda nem estava construído, quando teve a pedra fundamental da igreja. Meu marido, depois que já estava começando aqui o estádio, teve o privilégio de ajudar fazer piso do refeitório junto com outros senhores da igreja. Tem sido um privilégio. Então, meu marido trabalhou em Campo Largo também, ajudando no trabalho lá, com outros senhores da igreja, com diáconos. Trabalhou no presídio. Então, tem sido uma grande bênção para nós, a nossa igreja. Tivemos o privilégio de passar vários pastores nesse tempo, que a gente presenciou a pastoreado deles, que foi uma bênção nas nossas vidas. E pastor Piragini, que foi um das que veio depois, que foi uma bênção também na nossa vida, e continua sendo. Nós viemos de Maringá e há 37 anos estamos aqui na PIB. Chegamos aqui num tempo muito frio, muito difícil, enfrentando o frio como era na época, mas estamos aqui com esses 8 filhos, hoje todos casados, só tem uma solteira, e todos firmes da igreja, todos trabalhando, os netos, os bisnetos, todos participando das coisas de privilégio que a igreja tem nos dado. Tem sido de crescimento espiritual para nós, porque temos um pastor abençoado, cada pregação tem edificado as nossas vidas, tem sido muito usado por Deus, nessa época toda que ele está aqui em Curitiba. Uma coisa que eu acho super importante na nossa igreja é que ela não só focou em construção. A nossa igreja focou muito em outros trabalhos maravilhosos que ela tem, projetos de ajudar pessoas, de trazer pessoas que estão aí no mundo das drogas, quantas coisas terríveis que têm acontecido. A nossa mocidade tem sido bênção. A igreja tem muitos projetos assim que edifica, que ajuda, que recupera pessoas. Isso tem sido a coisa que engrandece muito a igreja. Outra coisa que a gente admira é que a igreja é muito vista, até pelos políticos, porque a visão da igreja é muito ampla, então tem alcançado até a prefeitura, pessoas que governam a nossa cidade, que ficam impressionadas com o nosso testemunho. Isso tudo é privilégio para a nossa PIB. Como eu já disse, nós somos casados há 65 anos, todos os nossos filhos são crentes, nossos genros, os nossos netos, temos o privilégio de ter um neto pastor, tem sido um privilégio muito grande para nós. E essa igreja tem sido parte importante da nossa vida espiritual, tanto minha, como do meu marido, como dos meus filhos, netos. E agora, quando a gente vê a igreja já pronta, tantas histórias que a gente tem para contar, a gente hoje pode dizer que vale a pena estar nessa igreja, vale a pena você contribuir, porque a história foi maravilhosa, foi muita de inspiração para muita gente. Na época, pessoas que estavam juntando dinheiro para fazer a operação, deram o dinheiro para a obra, tudo para ser construída essa igreja. E hoje a gente vê essa vitória, essa igreja linda, maravilhosa, como nós estamos vendo. É uma coisa de inspirar qualquer pessoa que queira servir a Deus. Amém. Chega mais para frente aqui, gente. Vocês estão tão escondidinhos aí, né? Eu já disse aqui que a igreja é a família das famílias, né? E depois de 65 anos de casado, né, ter essa descendência linda aqui, todos servindo ao Senhor, dá para dizer de boca cheia: eu e minha casa servimos ao Senhor, não é? E é por isso que a gente vai entregar essa lembrança da igreja, não só para o irmão Juvenor, para a dona Zélia, para a Darlene, que fazem parte daquela família nuclear. Nós vamos entregar a cada membro dessa família, vamos dizer assim, a cada sucessão dessa família, né, dessa descendência, porque a gente entende
que aquela semente que foi plantada, né, frutificou. E está dando frutos aí na descendência, na segunda, na primeira, na segunda, e já está chegando aí na terceira geração, não é? Louvado seja Deus por isso. E irmão Juvenor, irmã Zélia, eu queria ler que está aqui, né? Desta forma maravilhosa, vocês fazem parte e nos ajudaram a escrever a história da primeira Igreja Batista de Curitiba. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Neemias 2:20, 2014, ano do centenário. Vamos dar uma salva de palmas para essa família linda aqui. E vou pedir para o Paulo Jeremias me ajudar a entregar, não é, aos representantes dessa descendência bonita aqui, e seus familiares que estão aqui. Que coisa linda, né? Graças a Deus, graças a Deus. 65 anos de casamento, hein? É coisa séria esse negócio. Casou com 5 anos de idade, então? Olha só, 5 anos de idade eles casaram, né? Estão enxutinhos, bonitos aí, olha só. Graças a Deus por vocês, né? Eu queria orar, né? Dando graças a Deus por essa família. E queria orar pelas famílias de modo geral. Todos nós possamos dizer aqui com alegria: eu e minha casa servimos ao Senhor. E às vezes no processo da vida a gente não consegue dizer, né? Mas pela fé a gente está dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor. E a gente vai apresentar a Deus em gratidão a essa família e apresentar a sua família na presença de Deus. Você concorda com isso? E se tiver alguém que está fora dessa bênção na tua família, agora você apresenta em oração e diz: Senhor, abençoa, onde quer que esteja agora, coloca a tua mão de poder, a tua mão de graça, porque essa bênção de Deus se multiplica. Eu tenho certeza que se fossem contar as histórias, com certeza, numa família grande dessa teve altos e baixos, e não uma vez só, mas várias, não é? Pode ter certeza que nas nossas também vai existir isso. Mas o Deus dos céus que nos faz prosperar é aquele que vai no baixo e no alto e derrama a graça dele. Você concorda com isso? Então fica de pé, levanta a tua mão para o céu, intercede por alguém precioso. Se todos na tua casa já estão no caminho do Senhor, levanta as duas para o céu e glorifica o nome do Senhor, não é? Mas que essa bênção seja repartida enquanto agradecemos a Deus por essa família. Pai querido, que alegria é durante esse ano do centenário receber famílias aqui. E poder ver, Senhor, como a Tua palavra é tão preciosa. E que no coração de alguns antepassados nossos, alguns que foram os fundadores da fé no seio da nossa família, o Senhor semeou uma boa semente, e essa boa semente vem dando fruto até hoje. Não apenas o fruto de uma tradição religiosa, mas o fruto, Senhor, de uma palavra viva, poderosa, que impacta a alma e transforma o coração. Por isso eu quero agradecer pela família estendida da dona Zélia, do irmão Juvenor, te agradecer pelas filhas, pelo filho, te agradecer, Senhor, pelos netos, agradecer pelos genros e nora, quero te agradecer, Senhor, pelos bisnetos que estão aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Te agradecer pelos 65 anos de vida conjugal. Te agradecer porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Mas nessa hora queremos também levantar as nossas mãos para os céus, para interceder por todas as famílias desta igreja. Te interceder, Senhor, por aqueles que, como primeira geração de crentes na sua casa, Senhor, às vezes não têm podido ver toda a sua casa na presença do Senhor, mas que não cessam de orar pela conversão dos seus queridos. Por aquele, Senhor, que como segunda, terceira, quarta geração,
estão tentando, Senhor, semear essa palavra santa e poderosa no coração dos seus queridos. Alguns, Senhor, que são aqueles que olham para trás naqueles que são os seus genitores, Senhor, os seus queridos, mas que ainda não conhecem esse poder. Ó Pai, põe a Tua mão de poder agora e derrama a bênção. E que onde quer, Senhor, que cada membro das famílias aqui representadas estejam, a graça do Senhor se manifeste. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode sentar-se, querido. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, tá? Amém. Nós queremos continuar adorando a Deus, dizendo que Ele é o nosso Deus sobrenatural, que Ele é aquele que nos deu a vida, que nos deu todas as coisas, dizendo para Ele que tudo isso é para Ele. Amém? Você pode me ajudar nas palmas, assim, ó. Tu és Emmanuel, Tu és Príncipe da Paz, Tu és o centro da minha vida, Jesus. Tu és Filho de Deus, Tu és a rocha eterna, Tu és o centro da minha vida, Jesus. És o amado minha alma, somente a Ti adoro. É tudo pra Ti. Você pode cantar comigo? É tudo pra Ti, é tudo pra Ti, Jesus. É tudo pra Ti, é tudo pra Ti, é tudo pra Ti, Jesus. As nossas vidas, Tu és o Rei dos Reis, Tu és sobrenatural, Tu és o centro da minha vida, Jesus. Tu és a fonte de amor, Tu és o grande eu sou, Tu és o centro da minha vida, Jesus. És o amado de minha alma, somente a Ti. É tudo pra Ti, é tudo pra Ti, oh, é tudo pra Ti, Jesus, Jesus. É tudo pra Ti, é tudo pra Ti, é tudo pra Ti, Jesus, Jesus. Às vezes no nosso dia a dia a gente acaba esquecendo alguns detalhes. E um detalhe importante, dizer que, Senhor, a minha vida eu devo a Ti. Tudo que o Senhor me dá é porque o Senhor me proporciona. E nós queremos dizer isso, reafirmar. Tudo pra Ti, tudo pra Ti. Nós adoramos a Ti. Tudo pra Ti, tudo sim, Jesus. As nossas vidas, oh, tudo pra Ti. Só adoramos a Ti, oh, oh. Tudo pra Ti, tudo sim, tudo
Louvado seja o Senhor. Você pode sentar-se, querido. Que seja mesmo tudo na nossa vida, nosso tempo, nossa devoção, nosso dia a dia, os nossos bens, tudo seja para o Senhor. Queria lembrar de um fato na história de Israel tremendo, que se encontra em Êxodo 36, versículos de 1 a 7, onde a Bíblia diz assim: Moisés chamou Bezalel, esse nome é difícil, hein? Bezalel, Aholiabe, você está precisando escolher nome para criança, está aqui, né? E todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade, que tinham boa vontade para ajudar, e disse-lhes que começassem a trabalhar. E eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. E então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés, e eles disseram o seguinte: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou fazer. E então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada. E assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que devia ser feito, e ainda sobrava. Louvado seja Deus, né? Olha que coisa tremenda, você já parou para pensar nisso? O povo estava tão tocado pelas manifestações da presença de Deus, que quando Moisés disse: olha, Deus quer construir uma tenda e acampar com a gente, e a gente vai ter um tabernáculo, um templo ambulante, que a gente monta e desmonta conforme a gente para montar as nossas tendas. Na nossa marcha, nós vamos montar a tenda do Senhor para adorá-lo. E aí então ele fez um modelo, uma maquete do que seria aquilo, chamou os artistas do povo, que Deus ungiu com o seu espírito, e para que fizesse aquela obra, e disse: olha, nós precisamos de ouro, de prata, nós precisamos de bronze, nós precisamos de madeira de acácia, nós precisamos de peles, nós precisamos de corantes. E aí é muito interessante, porque as coisas vão sendo feitas com aquelas doações do povo. E algumas delas, eu estava relendo esse trecho todo, que dizia assim: olha, dos brincos de bronze das mulheres, foi feito a pia para lavar, para que os sacerdotes se lavassem. Daquilo foi feito tal coisa. E o povo trazia, até que chegou o momento que disse: não precisa trazer mais, tem o suficiente, tem mais do que o suficiente. Louvado seja Deus por esse povo que Deus vai ministrando no coração, e a gente vai podendo caminhar nessa jornada de fé. Se chegamos até aqui, como cantamos no centenário, por sinal, o vídeo do centenário está lindíssimo. Se você não tem uma cópia, vale a pena ter, já está à disposição, tá? Lá a gente cantou: aqui chegamos pela fé, e até aqui nós chegamos pela fé. E se estamos onde estamos e conseguimos inaugurar e podemos ter agora a janela chegando, aleluia, graças a Deus. Já colocaram algumas, não sei se você está vendo, mas aqui desse lado já colocaram várias, ali já está quase terminando o que falta, né? Dos 70 quadros que estavam faltando, eles já estão instalando, louvado seja Deus. Mas nós temos um grande desafio, eu tenho que dizer isso para vocês. Daqui até o final do ano, daqui até dezembro, de hoje até dezembro, tá? Nós devemos na praça, tá? Entre pagamentos do nosso financiamento e aquilo que... O financiamento é em 72 meses, mas a gente tem parcelas por mês para pagar. E pagamentos de empreiteiros, um valor alto. De hoje até dezembro nós devemos 5 milhões de reais. É isso que a gente deve, tá? Nossa, é muito dinheiro, é verdade. Mas eu fiquei fazendo algumas contas, tá? Eu sei que o valor que eu vou falar é alto, mas não é impossível, tá? Nós temos cerca aí
de firmes mesmo, assim, atuando, né? 250 células, tá? Se durante esses 6 meses agora, julho, né? 6 meses, nós conseguimos levantar, durante os 6 meses, tá? Então, se a gente dividir isso por 6, vai dar uma média de 3 mil e poucos, 20 mil reais por célula, nós pagamos isso. Então, dá mais ou menos 3 mil por mês por célula, tá? É muito dinheiro, porque tem células pequenininhas e tem células grandes, mas se a gente fizer uma média, não é inviável. Fiz outra conta, se a gente colocar 50% do dízimo durante 6 meses, cada família aqui colocar mais metade de um dízimo. A gente já ouviu tantas histórias aqui de gente que deu o salário inteiro, né, naqueles momentos de aperto da construção, tá? Nós vamos terminar e liquidamos a fatura do passivo. Temos um financiamento que até junho do ano que vem vai ser só coberto com os dízimos. A gente tem que manter a campanha funcionando até junho. Dali em diante, só os dízimos vão pagar essa dívida. A gente terminou esse assunto. Então agora, queridos, eu preciso de uma grande mobilização, uma santa mobilização. Eu não consigo fazer isso sozinho. Não tenho jeito para fazer isso. Nós chegamos aqui pela graça de Deus. E essa graça de Deus se manifestou através da vida de cada um de nós. Cada um fez o seu melhor e tem feito o seu melhor. Então, nesses 6 meses, ora ao Senhor e pergunta a Deus o que é o seu melhor. Eu não sei o que é o seu melhor. Deus sabe, e Ele vai falar com você, tá? E como foi até aqui? Que tudo foi milagre. Eu creio que nós vamos atravessar esses 6 meses e vamos fazer uma festa no final do ano, porque não tem mais dívida nenhuma, tá? A gente está fazendo o nosso papel, que é reduzir, estamos desmobilizando toda a força de trabalho da obra, a gente está só ficando com aquelas áreas que são imprescindíveis, que não tem como a gente desmobilizar. A gente está cortando dentro da igreja o máximo que a gente pode cortar para atravessar esse período, mas tem coisa que eu não posso fazer, mesmo que eu corte tudo, não vai resolver, né? Então a gente vai ter que trabalhar. Então eu queria que você orasse por isso. Quantas pessoas se propõem a orar por esse assunto todos os dias? Só orar. Levanta a mão, quero ver. Só isso. Quem não vai orar aí? Dá um cutucão aí, ora por isso, por favor. Tá? Ora, começa a orar. É que tem gente que tem medo de orar. Eu sei, porque quando a gente começa a orar, Deus fala assim, eu tenho alguma coisa com você. Ele diz, não vou nem orar, porque então o Senhor incomoda para orar. Eu vou começar a orar assim, Senhor, incomoda o teu povo para orar, porque na medida que a gente está orando, Deus vai fazer os seus milagres. Nós vamos fazer a nossa parte, como fizemos até aqui. Tudo que aconteceu é milagre, eu não tenho como dizer que não é milagre, tudo é milagre, e vai acontecer outro milagre outra vez. E eu queria que você estivesse orando com a gente, amém? Tá? Então, você já sabe, se alguém falar, a igreja está apertada, está mesmo, quanto ela está apertada? Daqui até dezembro tem que pagar 5 milhões de reais, tá bom? Está sabendo disso? Então você vai orar, dobrar o seu joelho e pedir misericórdia de Deus. Como a gente vai pagar? É o mesmo Deus que abriu o mar, que fez o povo passar, né, no Rio Jordão, que derrubou as muralhas de Jericó, a gente tem aprendido isso, né? É o Deus que vai nos fazer chegar no final. E falta só isso, 6 meses a gente liquida essa parte mais difícil da conta, e aí, se Deus quiser, a partir de junho do ano que vem, a gente só com os dízimos vai conseguir pagar as prestações que a gente deve ainda ao banco dos empréstimos que foram feitos para essa construção. Mas Deus é fiel. Eu não estou falando aqui como quem está desesperado, eu estou falando como quem é consciente, e nós somos uma igreja que trabalha dessa maneira. Nós votamos, decidimos, tudo que foi feito foi votado, foi decidido, a Assembleia da Igreja se manifestou. Então agora é a hora de nós nos unirmos e darmos um passo de fé. Você concorda com isso? Quem concorda, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Então agora nós vamos agradecer, porque eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Você crê? E nós vamos agradecer. Eu vou agradecer a Deus pela bênção que Ele está dando. E vou agradecer a Deus
as primícias, porque agora, todo primeiro domingo do mês, nós vamos receber primícias, que são alimentos, que a gente vai receber para as obras sociais da igreja e vai dividir com as pessoas que estão passando por necessidade, para as pessoas que estão desabrigadas. Essa tem sido a nossa campanha esse mês, mas todo o primeiro domingo do mês você lembra, marca aí, dia de ceia, é dia de primícia, e a gente já vai agradecer a Deus aquilo que Deus vai fazer, amém? Curva a sua fronte agora. Pai querido, muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós somos testemunhas de tantos milagres que o Senhor já fez. Muito obrigado, porque a gente entra nesse lugar e vê o teu milagre. O milagre está aqui diante dos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, nessa reta final, nesse ano do centenário, dá-nos a tua graça. E quero te agradecer, porque aquilo que colocamos aqui diante dos irmãos, o Senhor ouviu. E eu tenho certeza que coisas tremendas do Senhor vão acontecer. Bendito seja o teu nome, porque eu sei, e o teu povo sabe, que algo tremendo do Senhor vai acontecer. Começa isso na minha vida, começa isso na vida dos nossos irmãos. E aquilo, Senhor, que vai além da nossa capacidade, que o Senhor faça a glória do Senhor se manifestar outra vez. Te agradeço pelas primícias que serão trazidas, te agradeço, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos, te agradeço porque o teu povo tem prazer em te adorar. E, Senhor, dá-nos a alegria de ver, Senhor, com os nossos olhos aquilo que o teu povo viu na construção daquele tabernáculo, que aquilo foi uma coisa tão liberal, tão espontânea, que chegou um momento que Moisés disse, não precisa mais, Deus já nos supriu. Louvado seja o teu nome, e recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Amém e amém. Você veio preparado para consagrar ao Senhor? Venha. Se você pode hoje dar uma oferta de amor especial, venha e adore ao Senhor junto conosco. Te louvarei.
Aleluia. Se você tem a sua Bíblia, abra em Josué capítulo 3, versículo 5, só esse versículo, e a gente vai meditar na palavra de Deus. Josué capítulo 3, versículo 5. A palavra do Senhor vai dizer para a gente, em Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos dizer juntos? Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Senhor Jesus, como precisamos que essa tua palavra se cumpra entre nós, e que o Senhor possa derramar sobre nós o Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor é quem nos santifica. Então dá-nos, Senhor, a tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Nós temos olhado para a vida de alguns personagens, e hoje de manhã eu queria concluir aquilo que a gente pensou e aprendeu sobre os valores da liderança com Josué, o servo de Deus. Nós aprendemos aqui vários valores que Deus foi trabalhando na vida de Josué, e eu queria recordá-los um pouquinho sobre esses valores que o Senhor colocou no coração dele. O primeiro valor que estudamos a semana passada foi o valor da mentoria e do discipulado. E ele, como líder, ele cresceu, ele aprendeu a ser líder à porta da tenda de Moisés. Depois, o valor de termos intercessores pessoais, companheiros de oração, e a gente viu isso com Moisés orando por Josué na batalha, e depois Deus levantando Eleazar para ser o intercessor pessoal de Josué. Depois aprendemos um pouquinho sobre o valor da liderança compartilhada, quando a gente aprende a liderar, liderando junto com pessoas. Depois aprendemos também o valor da ação. Se você ficar treinando o resto da vida, você nunca vai fazer nada. Você precisa colocar em prática aquilo que Deus já te ensinou e dar os primeiros passos de fé na direção dos projetos de Deus.
porque a gente nunca está pronto. Se você imagina que vai ficar pronto um dia, então você está perdido, você nunca está pronto, você sempre vai estar sendo preparado pela graça de Deus. Depois aprendemos o valor da unção. Todo treinamento, ele se limita a desenvolver dentro de nós habilidades, mas se não for a unção de Deus, a gente não consegue fazer nada, porque sem Jesus a gente não pode fazer nada. Depois aprendemos o valor da determinação corajosa. 5 vezes Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E chega uma hora que a gente tem que ser forte e corajoso, determinado naquilo que Deus colocou para nós. E o último valor que nós vimos foi o valor da fidelidade, onde a palavra de Deus vai dizer para Josué que ele não pode nem se desviar para a direita e nem para a esquerda, que ele tem que andar na linha, ele tem que andar em cima dos valores da palavra de Deus, porque senão ele ia se perder no sentido da liderança. Mas hoje pela manhã eu queria falar sobre o valor da santificação. E eu vou colocar essa condição de santificação como o valor da autoavaliação e mudança. É interessante para pensar nesta ordem de Deus, dada pelos lábios de Josué ao povo antes de entrar na terra prometida. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esta ordem faz uma santa conexão entre santificação e manifestação do poder de Deus. Não dá para a gente viver o poder de Deus com a vida suja. Não dá para a gente experimentar a glória de Deus com a vida toda arrebentada. Tem que haver um processo de transformação, de limpeza, de mudança, para que o Deus Santo manifeste a sua glória na nossa vida. Não é que a gente vai ficar perfeito, mas tem que haver pelo menos uma intensa busca de acerto na nossa vida, para que Deus possa dizer: puxa vida, olha aqui, esse povo quer ser parecido comigo, e eu vou abençoá-lo para que ele fique mais parecido comigo. Sem santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, nós não poderemos experimentar os milagres de Deus na nossa vida. Mas o que isso significava de modo prático naquele tempo? O que Josué queria que o povo fizesse quando ele disse: santificai-vos, pois amanhã farei maravilha, Deus fará maravilhas no meio de vós? Havia uma cerimônia que se praticava quando se buscava a santificação, dentro daquele contexto litúrgico de Israel. Como é que eles se santificavam? Bom, essa santificação envolvia primeiro tomar banho. Lembra que esse povo estava no deserto. Eu não acredito que eles tomavam banho todo dia. Não tinha água no deserto para tomar banho todo dia. Então a primeira coisa que eles tinham que fazer quando ouviam a ordem, santificai-vos, era tomar banho. Porque santificação, nesse contexto, era uma cerimônia de purificação. Depois o que eles faziam? Lavar todas as roupas. Aí o povo parava de todos os trabalhos, tomava banho, lavava toda a roupa, tiravam tudo que estava sujo e estragado de dentro das suas casas. O que estava estragado tinha que ser jogado fora, o que estava sujo tinha que lavar. Lavava panela, era um tempo de limpeza coletiva. Eu detestava esse negócio de limpeza quando eu era pequeno, né? Porque a mãe dizia assim: hoje é dia de limpeza. Todo mundo sabia que ia trabalhar que nem doido. Daí ela começava a botar tudo levantado para cima, levantava, varria, passava pano, lavava, e todo mundo lá, encerando e tal. E quando ela dizia para mim assim: hoje é dia de limpeza, e eu tinha marcado que ia namorar com a Cleusa. Aí eu estava perdido.
Semana passada eu encontrei um amigo que esteve aqui, que eu não via há muitos anos, né? Um amigo de infância, um amigo muito querido, e eu me lembro de um dia que eu tinha marcado de namorar com a Cleusa, que eu ia à casa dela, e a minha mãe decretou o dia de limpeza. E eu disse: mãe, hoje não, vamos mudar o dia. Não, não tem jeito, é hoje e tal. Aí eu fiz uma proposta indecente, falei assim: se eu arrumar alguém para me substituir. Eu disse: o problema é seu. E aí eu fui na casa desse amigo, o Mário, e falei assim: pelo amor de Deus, vai fazer a limpeza lá em casa. E ele foi um bom amigo, foi lá, fez a limpeza, eu fui namorar. Eu estou na dívida com ele até hoje, porque eu nunca fui fazer limpeza na casa dele. Mas gente boa, estava aqui domingo passado, me veio visitar de São Paulo, gente muito querida, eu lembrei disso. Mas era isso, pegava, fazia tudo. O fermento, que era o pão, né, a massa do pão levedado, era jogado fora para começar tudo de novo. Era tempo de limpeza, mas era tempo de procurar o que estava sujo, pois o Senhor os visitaria poderosamente. Essa era a ideia. Deus vai visitar a gente e a nossa casa tem que estar arrumada. Deu para entender? E literalmente o povo fazia isso. Ao meu entender, este era um ritual de autoavaliação e mudança, onde a gente olha e diz: isso aqui não está bom, vamos arrumar. Isso aqui não está bom, vamos mexer. Isso aqui não está bom, vamos acertar. E aí então a palavra do Senhor está ensinando para a gente. Não há como a gente exercer uma liderança se a gente não tiver a coragem de tempos em tempos fazer uma autoavaliação e se propor a mudar. Não há como a gente viver a vida cristã sem que a gente pare de tempos em tempos e dizer: como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha fé? Como é que está a minha vida de oração? Como é que estão os valores que eu anuncio? Como é que eu estou vivendo? Não tem como a gente crescer se a gente não fizer essa autoavaliação de tempos em tempos e realmente buscar mudança, buscar acerto, buscar limpeza. Por quê? Porque é muito fácil a gente estagnar. É muito fácil. Você vai vivendo a tua vidinha, vai tocando do teu jeito, não é? E a gente vai acostumando com isso, e de repente a vida cristã, a fé, o nosso compromisso com Deus é uma mera rotina. E a gente se esquece que Deus marcou um encontro conosco. Eu gostava da igreja que frequentava em São Paulo, quando garoto, quando adolescente, porque todos os cultos, ela começava com uma mesma canção. O pastor, meu pastor naquele tempo, ele gostava muito de marcar a vida da gente com algumas canções, e todo culto começava com essa canção, né? Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei. Ah, você sabe? Sabe? Consegue cantar aí? Puxa aí para a gente lembrar essa música. Como é que é? Dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. E aí, todo dia, todo domingo, começava o culto assim. E aí a gente tinha essa plena convicção. A gente não estava lá marcando uma tabela, a gente não estava lá porque fazia parte de um ritual, mas Deus ia falar conosco. Deus ia tocar a nossa vida. E aí, aquele desejo, o culto começava, antes do culto começar, o povo já estava orando, porque a gente sabia que tinha um encontro com Deus. A gente já estava se autoavaliando, porque era um encontro com Deus.
Era isso que Josué queria que eles entendessem. Eles iam entrar na terra prometida, eles iam atravessar o rio Jordão a pé enxuto, porque Deus iria fazer secar as águas do rio Jordão na cheia, que os gigantes seriam vencidos, porque Deus ia derramar o seu poder, que as muralhas de pedra cairiam, porque o Deus Todo-Poderoso estava com eles. E se o Deus Todo-Poderoso estava com eles, eles não podiam estar do mesmo jeito. Eles precisam se preparar para ter esse encontro com Deus, para viver essa vida com Deus e para caminhar. Uma das grandes lições de vida é a gente aprender a se autoavaliar. E a gente aprender a ter coragem de mudar e buscar a graça de Deus para mudar. Isso é tão sério, que não está só no Velho Testamento. É tão sério que a gente vai encontrar no Novo Testamento um rito de santificação. O rito de santificação colocado no Novo Testamento é a ceia do Senhor. Todas as vezes que participamos desse memorial, que a gente vai participar daqui a pouquinho, nós somos levados pelo Senhor a nos santificar, a sondar a nossa própria vida em autoavaliação, confissão, entrega, mudança de vida, restauração com pessoas. Olha só o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 27 a 32, onde diz assim: por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Que coisa tremenda esse texto. É interessante porque a Bíblia vai dizer que esse pão que daqui a pouquinho a gente vai comer é pão feito de farinha. Para aqueles que não conseguem comer glúten, tem um sem glúten, não é? Que fica geralmente ali atrás. Mas é pão. E quando a gente agradece a Deus, Ele não vira o corpo de Jesus. Aquilo que a gente vai beber é suco de uva. E quando a gente consagra ao Senhor, Ele não vai virar o sangue de Jesus. Eles são símbolos do corpo e do sangue de Jesus. A gente come e bebe, lembrando que o corpo do Senhor foi entregue na cruz do Calvário por nós. Agora, é interessante porque a gente vai ter que entender as coisas sagradas. O livro de Hebreus vai dizer para a gente que quando a gente não entende o sagrado, a gente peca voluntariamente contra o sagrado. Então, se, por exemplo, eu assintosamente continuo no pecado, sabendo que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, o livro de Hebreus vai dizer assim: esse sacrifício de Jesus não tem poder sobre você, porque você não quer mudar. E cada vez que você está caminhando nesse contexto de vida cristã, eu vou usar uma palavra forte, de maneira sem vergonha, sem nenhum escrúpulo com aquilo que é santo e sagrado, não tem sentido para você, porque é como se Jesus tivesse que morrer de novo, e de novo, e de novo, cada vez para você, e você não está nem aí com isso.
porque você não entende o sagrado. O que Paulo está dizendo não é que o pão e o vinho são alguma coisa na sua essência, mas há algo sagrado acontecendo. Nós estamos lembrando que Jesus morreu na cruz por nós. Nós estamos lembrando que somos o que somos pela graça de Deus. Nós estamos lembrando que foi colocado um dia o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida, e foi dito pelo Pai do céu eterno, separado para mim, santo para mim, propriedade exclusiva do Altíssimo. É isso que esses elementos estão dizendo. E é por isso que então o apóstolo Paulo diz assim: olha, santificai-vos, porque o Senhor quer continuar fazendo maravilhas no meio de vocês. Ele está presente. E aí, Paulo vai descrever o que significa santificação. Não é mais tomar banho, não é mais lavar roupa, porque eu espero que você faça isso todo dia. Não é verdade? Mas é olhar para você mesmo e discernir como é que vai a sua vida. E aqui algumas coisas muito sérias. Toda vez que a gente lida com o sagrado, sem valorizar o que é santo, o que é sagrado, Deus precisa colocar em nós o temor do Senhor. E essa é uma coisa tremenda. Deus não permite que o sagrado seja banalizado. Porque se Ele permitir que o sagrado seja banalizado, não tem sentido mais o sagrado na nossa vida. Ele vira uma superstição, ele vira um passe de mágica, mas ele perde o seu sentido de sagrado. E aí a gente vai encontrar na Bíblia muitos exemplos de quando o sagrado foi banalizado, Deus teve que intervir. E é isso que Paulo está dizendo: olha, gente, se você não é capaz de se autoavaliar, se você não é capaz de se santificar, se você não é capaz de entender o que está acontecendo, se você está banalizando o sacrifício de Jesus, se você não está levando a sério a tua vida cristã, Deus vai julgar você. Queridos, tem muita gente que está dizendo assim: não, isso era no Velho Testamento, no Novo não tem. Tem gente falando até na televisão isso. Mas a palavra de Deus diz que está aí no Novo Testamento. Há muita gente sofrendo porque Deus está julgando também. Não significa que todo sofrimento seja julgamento de Deus, mas alguns são. Por quê? Porque o temor do Senhor está se esfriando no nosso coração. E o sagrado tem sido banalizado, e a gente não se santifica, não se autoavalia e não propõe mudança. Quando a gente olha, por exemplo, para o Velho Testamento, a gente vai encontrar Belsazar em Daniel capítulo 5, lembra dessa história? Esse homem fala assim: olha, tem uns cálices bonitos de ouro, que estão no tesouro que era do templo de Jerusalém. Traga esses cálices que nós vamos fazer a nossa festa, o nosso banquete aqui com eles. E quando eles começam a usar os cálices que representavam o santíssimo lugar de Deus, ainda que eles não estivessem no templo, uma mão do Senhor aparece e escreve um julgamento na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, e vem Daniel e diz assim: olha, ele diz, se você interpretar o que está escrito, eu vou te dar ouro, isso, aquilo outro. Ele falou: ó, fica com você tudo que você quer me dar, porque a palavra aqui é séria. Deus já pesou você, já pesou na sua balança, você foi achado em falta, e hoje você vai cair do trono, vai perder o seu reino, porque Deus está intervindo. Você sabia tudo o que Deus fez com seu pai, você viu todos os milagres, você viu a conversão do seu pai, e você continuou de coração duro e não honrou o sagrado. Mas a gente vai encontrar isso no Novo Testamento. A mesma coisa aconteceu com Ananias e Safira, lembra disso? Queridos, o problema não era a grana da oferta, o problema era não discernir o que é sagrado, o que é consagrado ao Senhor. O
que a Bíblia está ensinando para mim e para você é que não tem como a gente crescer espiritualmente se de tempos em tempos a gente não parar para discernir a nossa própria vida em relação ao Deus Todo-Poderoso. Hoje, quando a gente vai celebrar a ceia do Senhor dentro de alguns minutos, o Senhor nos convoca a buscar essa limpeza, esta santa reflexão, uma mudança de vida, a confissão dos pecados, a busca do que está oculto aos nossos olhos, mas está claro diante de Deus. O que o Senhor espera é que você possa olhar hoje para você e dizer: Senhor, me revela o que eu preciso limpar. Senhor, me revela o que eu preciso restaurar. Senhor, me revela o que eu preciso largar. Senhor, me revela o que eu preciso mudar. Senhor, me revela o que eu tenho que jogar fora, que está dentro da minha casa, que não traz alegria ao teu coração. Você está entendendo? Porque Deus quer continuar fazendo coisas tremendas na nossa vida, mas não dá para Ele fazer enquanto a gente brinca de ser crente. A gente vive uma época muito estranha, onde o número de evangélicos cresce na nossa nação, e essa nação não muda nenhum vírgulazinha. E eu fico pensando, por que essa nação não muda nada? É porque muitos de nós estamos vivendo um cristianismo banal, que não tem mudança, que não tem abandono de pecado. A palavra de Deus diz assim: aquele que mentia, não minta mais; aquele que roubava, não roube mais; aquele que adulterava, não adultere mais. É isso que está na palavra, é mudança de vida, porque a gente não é capaz de discernir o sagrado. E quando a gente não discerne o sagrado, Deus vai ter que colocar a mão e pesar a mão. Por quê? Porque Ele é santo. Ele é santo. E porque Ele é santo, Ele não pode se deixar banalizar. Hoje, daqui a alguns minutos, a gente vai pegar o pão e o vinho. É só pão e é só vinho. E o Senhor convida todos aqueles que têm uma experiência com Ele, de vida, de salvação, de entrega, de batismo, de profissão de fé, de compromisso com Deus, a participar desse memorial. Mas Ele convida que antes da gente participar, a gente olhe para dentro da gente. E não nos puna, não é vontade de Deus que você deixe de tomar a ceia porque você está em pecado. Eu acho que isso é arrogância. Mas o que Deus espera é que antes de tomar a ceia, você deixe o pecado. Você entende o que eu estou falando? Não adianta dizer: eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Não, Deus está dizendo assim: porque eu morri na cruz por você, e estou disposto a perdoar os seus pecados, e derramar o poder do teu Espírito sobre a tua vida, larga o que está errado, e vem comigo. Santificai-vos. Santificai-vos, santificai-vos. Eu queria fazer um exercício espiritual. Você concorda em fazer um exercício comigo? Antes da gente participar da ceia, eu queria pedir ao Espírito Santo de Deus que começasse a revelar para a gente o que é que está no nosso coração, o que é que existe entre os nossos relacionamentos, o que é que existe na nossa casa, o que existe nas nossas práticas de vida, que Ele quer que a gente tire fora. E eu quero pedir ao Espírito Santo que, enquanto a gente estiver aqui, buscando a face dEle, Ele comece a se revelar aqui. E olha, não se preocupe se nessa hora Deus começar a falar com você e começar a quebrantar o seu coração.
Porque a palavra de Deus diz que de maneira nenhuma Ele despreza os quebrantados e contritos de coração. Agora, se o teu coração não for capaz de enxergar nada, toma cuidado, porque a palavra de Deus diz assim que Deus resiste aos soberbos. E sabe, quem não consegue enxergar a grandeza da santidade de Deus em relação à sua própria vida, está cheio de soberba dentro do coração. Então, se for possível você tocar, quem estiver aí perto aí, tocar alguma melodia só suave, tá? E eu queria que você curvasse a sua fronte e a gente praticasse o que está aqui na Bíblia. Você orasse assim: Espírito Santo de Deus, o que é que o Senhor está vendo em mim que precisa ser melhorado e acertado? O que é que o Senhor está vendo em mim que entristece o coração do Pai? O que é que o Senhor está vendo na minha casa, nos meus relacionamentos? E começa a pedir a Deus que Ele revele para você. Clama ao Senhor, clama. E à medida que o Espírito de Deus começar a revelar, Ele vai colocar você em xeque. E vai começar a pedir para você tomar uma atitude. E algumas vezes essas atitudes não são fáceis. Você vai tremer. Porque vai mexer com a tua alma. Mas o que o Senhor espera é que você possa entender que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. E que Ele pode perdoar o seu pecado, pode transformar a sua vida, mas Ele quer te ajudar a mudar essa história. Porque se ficar tudo igual, não valeu nada. Então o que o Espírito Santo está falando com você? E à medida que Ele for falando para você, começa a confessar. Fala para o Senhor, fala baixinho para a pessoa que está do teu lado não ouvir, mas articula a tua boca e diz: Senhor, isso aqui não está bem, eu reconheço. Essa área da minha vida, aquela área da minha vida, que passa. Se você estiver nos assistindo pela internet em casa, ou pela televisão, se coloca de joelhos na presença do Senhor, porque esse é um tempo sagrado de Deus para você. E pede para Deus falar com você, para você discernir a presença do Espírito Santo. Há alguns aqui que Deus está tocando o coração, então se ajoelhando voluntariamente. Se você sentir esse desejo, pode fazê-lo também. Esse é tempo de quebrantamento, de contrição, de busca. Santificai-vos, 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 pois o Senhor quer fazer maravilhas na sua vida. Santificai-vos, santificai-vos. Ó Espírito Santo do Deus vivo, vem sobre o teu povo agora. E aquilo que homem nenhum pode fazer, faz o Senhor. Quebranta. Aquilo que homem nenhum pode fazer, convence. Aquilo que homem nenhum pode fazer, limpa. Aquilo que homem nenhum pode fazer, restaura. Restaura, Senhor, relacionamentos. Restaura, Senhor, o que está quebrado no coração. Tem gente que está machucada por dentro, está quebrada. Restaura, Senhor, restaura. E que a glória do Pai, no poder da intermediação do Filho e na intervenção do Espírito, se revele na vida de cada um. Escuta, Deus, o nosso clamor. Santifica-nos na Tua palavra, que é a verdade. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria convidar os diáconos para chegarem aqui e queria convidar você a participar conosco desse memorial. Discernindo Jesus.
não no pão e no vinho, porque eles são símbolos, mas na sua presença real. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que estaria onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas debaixo da autoridade do nome dele. Ele está aqui. Você tem um encontro marcado com Ele. Ele quer fazer maravilhas na tua vida. E Ele tem algo especial para manifestar no teu coração. Então, adora ao Senhor junto conosco, enquanto você é servido do pão e do vinho. Se você tem intolerância a glúten, ali no centro, atrás e aqui no centro, em cima, tem elementos especiais para você. Adoremos ao Senhor. Estado Cristo viu e me estendeu a mão.
Cristo. Incomparável és pra mim. Te adoramos, Jesus. Amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi, machucado no Consegue cantar aquela canção? Nesse dia feliz? É? Então vamos lá. Alguém deixou de ser servido do pão e do vinho? Dê um aceno para a gente ver. Lá em cima na galeria parece que estão servindo ainda. Lá naquele meio aqui tem vários irmãos que não foram servidos. Se puder subir com uma bandeja aqui bem no meio, tem vários irmãos. Eles estão pedindo lá em cima. Foi agora? Tá. Mais alguém deixou de ser servido? Aqui em cima todos foram servidos. Quem Deus falou profundamente hoje e você fez pactos com Deus? O Senhor tocou, mexeu, confissão, acerto. Dá um aceno com a mão só para a gente ver. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, tá? Porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida, eu tenho certeza disso. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Se fosse a minha, não ia funcionar. Mas é palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Então agora nós vamos adorar a Deus.
Porque se a gente está com o coração limpo, não é? A gente adora o Senhor. E se tem alguma área da tua vida que você está esperando um milagre, e você fez os acertos que você precisava fazer com Deus, então pede para Deus liberar essa bênção para você desde o céu. Sabe o que eu creio? É que Deus tem todo o poder no céu e na terra. Todo. Que Ele está sentado no trono sobre todo o universo. Que a palavra do seu poder é poderosa, tremenda. Porque foi com a palavra de poder que Ele criou os céus e a terra. Ele dizia, faça-se, e acontecia. Ele não precisava nem pôr a mão. Ele é o Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que se a gente orar com o coração limpo, em nome de Jesus, e se Ele der um decreto do seu trono, você está entendendo? Deus que está sentado no seu trono der um decreto, e Ele disser, faça-se. Não tem o que no céu, na terra, debaixo da terra, que possa impedir essa voz de comando do Todo-Poderoso. Você crê nisso? Então, Deus vai fazer